Ricardo Nunes não nasceu em berço de ouro. A história dele começou em Divinópolis, uma cidade no interior de Minas Gerais. Desde moleque, ele já mostrava que tinha faro para negócios. Muitos contam que, bem cedo, ele já se virava vendendo umas coisinhas ou dando uma mãozinha nas lojas da cidade. Isso não era só para levantar uma grana. Era o primeiro sinal de uma ambição daquelas, viu? Ele enxergava oportunidades onde ninguém mais via nada. Ele sonhava em construir algo gigante, algo que levasse o nome dele para muito além da sua cidade natal. Essa garra toda ia ser a base do império de varejo que ele construiria, uma prova da sua busca incansável pelo sucesso. A jornada empreendedora dele começou de baixo, mas muito de baixo mesmo. Dizem por aí que ele começou vendendo mexerica na rua. Outros falam que ele vendia produtos de porta em porta. Qualquer que fosse o produto exato, o jeito de vender era claro. Venda direta e foco total no cliente. Ele aprendeu desde cedo a importância de ter lábia e de sacar o que o povo queria. Essas experiências iniciais moldaram a filosofia de negócios dele. Ele acreditava em táticas de venda bem agressivas e em deixar os produtos acessíveis para a galera. Ele não tinha medo de ralar muito, virando noite se precisasse. Essa pegada de botar a mão na massa marcou o início da carreira dele e deu uma base sólida para o que viria pela frente, um império construído na raça. A ideia da Ricardo Eletro não surgiu do nada como um passe de mágica. Foi uma evolução gradual das suas primeiras experiências com vendas. Ele percebeu que a procura por eletrodomésticos e eletrônicos estava crescendo. Ele também sacou que muitas lojas da época eram, digamos, muito tradicionais, ou não eram agressivas o bastante nos preços. O Nunes imaginou uma loja que pudesse oferecer preços mais baixos, trabalhando com margens mais apertadas e vendendo em grande quantidade. Ele queria ser o lugar certo para quem quisesse comprar aquela TV nova ou uma geladeira bacana sem gastar uma fortuna. Essa visão era clara e poderosa. Era uma visão de botar para quebrar num mercado de varejo que andava meio parado, um mercado prontinho para um novo jogador ousado. O começo oficial foi bem humilde. A primeira loja Ricardo Eletro, inaugurada no comecinho dos anos 90, era um lugarzinho simples. Estava longe de ser aquelas redes gigantescas que, mais tarde, dominariam o cenário brasileiro. Mas já tinha ali o DNA da ambição do Nunes, foco em preço competitivo e uma vontade louca de crescer. Ele investiu toda a sua energia nesse primeiro negócio, muitas vezes trabalhando ele mesmo na loja. Ele sabia que para construir um império, era preciso começar com um único tijolo, mas um tijolo forte. Essa primeira loja foi esse tijolo, assentado com a determinação que marcaria toda a sua carreira no varejo brasileiro. A primeira loja Ricardo Eletro foi só o começo de uma expansão meteórica. O Ricardo Nunes reinvestia os lucros e buscava sem parar novas oportunidades para abrir mais lojas. A estratégia dele era ousada: entrar com tudo no mercado, oferecer os preços mais baixos e fazer barulho. Ele ficou famoso pelas campanhas de marketing agressivas, muitas vezes aparecendo ele mesmo nos comerciais. Ele prometia cobrir qualquer oferta da concorrência, uma tática que pegou em cheio o consumidor brasileiro, sempre de olho no preço. Essa tática rapidinho transformou a Ricardo Eletro numa potência, primeiro em Minas Gerais e depois se espalhando o Brasil afora. A marca virou sinônimo de pechincha e propaganda que não acabava mais. O crescimento foi espetacular durante os anos 90 e o comecinho dos anos 2000. As lojas da Ricardo Eletro começaram a pipocar em vários estados do Brasil. O Nunes tinha um faro para identificar mercados mal atendidos ou regiões onde a concorrência era, digamos, mais tranquila. Ele não vendia só produtos, ele vendia a ideia do consumo acessível, do poder de compra na mão do povo. Para muitos brasileiros, a Ricardo Eletro foi a primeira chance de ter eletrodomésticos modernos em casa. Essa conexão com a classe média que estava crescendo impulsionou a expansão da empresa. Aquelas cores vibrantes da marca, o amarelo e o vermelho,
viraram figurinha carimbada em muitas cidades brasileiras, tipo um farol para quem caçava produto barato. O próprio Nunes era a peça-chave na imagem da marca. Ele construiu uma imagem de self-made man, sabe? Aquele cara que veio de baixo e entendia a luta do brasileiro comum. A participação direta dele no marketing, muitas vezes gritando slogans e prometendo ofertas imperdíveis, fez dele um nome conhecido em tudo que é canto. Essa marca pessoal era uma ferramenta poderosa. Isso diferenciava a Ricardo Eletro daquelas varejistas mais caretonas, sem rosto, sabe? Os clientes sentiam uma conexão, não só com a loja, mas com o cara por trás dela. Essa estratégia, apesar de eficaz, também significava que a identidade da empresa estava amarradona na figura do Ricardo Nunes. Um fator que, lá na frente, ia trazer suas consequências. Por trás do marketing agressivo e da abertura frenética de lojas, tinha um modelo de negócio focado em vender muito e manter a operação enxuta. A Ricardo Eletro negociava pesado com os fornecedores para conseguir os melhores preços possíveis. Aí, eles repassavam parte dessa economia para os clientes, mas garantiam a margem de lucro no volume gigantesco de vendas. Esse modelo precisava de crescimento constante e de estar sempre conquistando mais mercado para se sustentar. Por um bom tempo, deu muito certo, mas muito certo mesmo. A Ricardo Eletro se tornou uma das maiores varejistas de eletrônicos e eletrodomésticos do Brasil, uma prova da visão e da execução agressiva do Nunes. A empresa parecia imparável naquela era de ouro da expansão. By 2010, the Brazilian retail landscape was undergoing significant changes. Competition was intensifying, and the era of easy, organic growth for individual chains was waning. Consolidation became the buzzword. Larger retail groups could achieve better economies of scale, stronger bargaining power with suppliers, and greater national reach. Ricardo Nunes, ever ambitious, saw this trend as an opportunity rather than a threat. He understood that to compete with burgeoning giants like Magazine Luiza and Casas Bahia, Ricardo Eletro needed to grow even bigger and fast. This realization set the stage for a monumental shift in the company's trajectory. The landmark decision came in March 2010. Ricardo Eletro announced a merger with Insinuante, a major retailer with a strong presence in the northeast of Brazil. This was not just a simple acquisition. It was a fusion of two powerful regional players. Luis Carlos Batista, founder of Insinuante, shared Nunes' entrepreneurial drive. Together they envisioned creating a national retail behemoth. The merger was quickly followed by the integration of other regional chains, such as City Lar. This newly formed conglomerate was christened Máquina de Vendas, literally, sales machine. The name itself reflected the aggressive, sales-driven philosophy of its founders. The creation of Máquina de Vendas was a bold move. Overnight, it became one of the largest retail groups in Brazil, boasting hundreds of stores across the country. The stated ambition was clear: to challenge the established leaders and become the #1 electronics and furniture retailer in Brazil. Ricardo Nunes was often the public face of this new giant, his characteristic enthusiasm undiminished. The market initially reacted with a mix of awe and anticipation. Many believed that Máquina de Vendas had the potential to reshape the Brazilian retail sector. The group promised greater efficiency, wider product selection, and, of course, competitive prices. However, merging multiple distinct companies, each with its own culture, systems, and regional strengths, was an enormous undertaking. While the vision was grand, the execution would prove to be incredibly complex. The new entity aimed to centralize purchasing, logistics, and marketing to achieve synergies. On paper, it made perfect sense. In practice, integrating these disparate parts into a cohesive and efficient sales machine would present formidable challenges. The initial euphoria surrounding the merger soon gave way to the hard realities of managing such a vast and diverse retail operation, a task that would test the limits of its leadership.
O sonho da máquina de vendas de se tornar uma gigante imbatível do varejo logo deu de cara com a dura realidade. Integrar as diversas culturas corporativas da Ricardo Eletro, Insinuante, Citylar e outras se provou bem mais complicado do que se imaginava. Cada empresa tinha seu próprio jeitinho de operar, seus próprios sistemas de TI e seus estilos de gestão regionais, cada um com suas particularidades. Tentar enfiar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva acabou gerando atritos internos e uma baita ineficiência operacional. Decisões que deveriam ser rápidas, coisa de bate-pronto, emperravam na burocracia. As sinergias tão prometidas demoraram para aparecer e, em alguns casos, nem deram as caras. Essa briga interna começou a minar a força da nova gigante por dentro, tipo um cupim na madeira. Além disso, a estratégia agressiva de expansão e aquisição veio com uma conta bem salgada. A máquina de vendas acumulou uma dívida considerável para bancar esse crescimento todo. Embora a dívida possa ser uma ferramenta útil para expandir, ela vira um fardo pesado quando a receita não vem como esperado ou quando a eficiência operacional não acontece, né? A empresa estava altamente alavancada, ou seja, o nível de endividamento era gigante perto do seu patrimônio. Simplificando, devia muito mais do que tinha. Isso deixava a empresa vulnerável para qualquer chacoalhão na economia ou susto inesperado no varejo. A pressão para gerar caixa e pagar essa dívida ficou enorme, e isso acabou ditando muitas das decisões futuras da empresa. Os desafios de logística também viraram uma baita dor de cabeça para aquela empresa gigantesca e espalhada. Gerenciar estoque e distribuição em centenas de lojas num país continental como o nosso Brasilzão é uma tarefa de Hércules. A máquina de vendas patinou para otimizar sua cadeia de suprimentos. Às vezes faltava produto que vendia igual água nas lojas, enquanto outras mercadorias ficavam mofando no estoque. Essas mancadas na operação não só deixavam os clientes pé da vida, como também empatavam uma grana preta em estoque parado. O sonho de uma máquina de vendas enxuta e eficiente batia de frente com a realidade complexa da sua operação. Isso aí não era só dor de crescimento, não. Eram problemas estruturais sérios que precisavam de atenção para ontem. Enquanto esses problemas internos iam apodrecendo, o desempenho financeiro da empresa começou a ir para o buraco. O crescimento das vendas diminuiu o ritmo, e a lucratividade, caiu bastante. Aquele entusiasmo inicial com a máquina de vendas começou a murchar, dando lugar à preocupação de investidores e fornecedores. A empresa se viu num mato sem cachorro. Precisava investir para modernizar a operação e as lojas, mas estava de mãos atadas por causa das dívidas altas e dos resultados financeiros cada vez piores. As rachaduras na base do negócio ficavam cada vez mais nítidas, mostrando que o ambicioso império do varejo estava em terreno movediço, mesmo antes da pressão externa apertar de vez. Section 8. The Aftermath, Bankruptcy and the Lingering Shadow of Ricardo Eletro. Following Ricardo Nunes's arrest and the public exposure of the massive alleged tax evasion, the situation for Máquina de Vendas became untenable. The company had been operating under judicial recovery since 2019, a desperate attempt to restructure its debts and continue operations. However, the scandal severely hampered these efforts. Creditors became even more reluctant to negotiate, and suppliers, already wary, tightened their terms or cut off supplies altogether. The flow of customers, already diminished by competition and changing habits, dwindled further as the brand's name became synonymous with financial misconduct and legal troubles. The Judicial Recovery Plan, which aimed to keep the company afloat by reorganizing its finances and operations, ultimately failed. The weight of its debts, estimated in the billions of reais, combined with the operational inefficiencies and the devastating reputational damage, proved too much to overcome. In August 2020, just a month after Nunes' arrest, a court in Minas Gerais decreed the bankruptcy of Máquina de Vendas. This marked the official end of the road for the conglomerate
that once aspired to be Brazil's largest retailer. The dream had turned into a nightmare of epic proportions. The bankruptcy led to the closure of all remaining Ricardo Eletro, Insinuante, City Lar, and other group stores across Brazil. Thousands of employees lost their jobs, adding to the economic hardship faced by many families. The shuttered storefronts became sad symbols of a fallen giant, a stark reminder of how quickly fortunes can change in the volatile world of retail. The process of liquidating the company's assets to pay off creditors began, a complex and lengthy procedure that often leaves many stakeholders, especially smaller suppliers and former employees, with significant losses. The once ubiquitous presence of Ricardo Eletro vanished from Brazilian streets. Today, in 2025, the Ricardo Eletro brand itself is a ghost of its former self. While there have been some attempts by other groups to acquire and revive the brand name online, its association with the scandal and the spectacular failure of Máquina de Vendas makes any large-scale comeback highly challenging. The legal proceedings against Ricardo Nunes and other former executives continue, with the outcome still pending in some cases. The saga serves as a cautionary tale in Brazilian business history, a story of meteoric rise fueled by ambition and aggressive tactics, followed by a dramatic collapse under the weight of debt, mismanagement, and alleged illegality.